Cumprimento a todos que estão me vendo e Santana me pediu para falar sobre gentileza, espírito de gentileza. As nossas condutas, nossos atos, eles têm reflexos. Então, quando a gente também consegue absorver mais as coisas negativas do que positivas. Então, nós estamos em harmonia sempre, graças a Deus, com quase todo mundo. Nós estamos em harmonia, como eu estou aqui com você está me ouvindo, então a gente está estabelecendo um diálogo que é harmônico. Então, isso é uma gentileza, você parar para me ouvir, para me escutar, e eu aqui nesse momento estou gerando uma gentileza para Santana que me pediu para falar sobre isso. Ou seja, o ambiente que nós nascemos, o nosso ambiente natural, que Deus nos criou assim, com esse espírito de gentilezas, espírito de paz, espírito de troca de gentilezas. É tanto que qualquer coisa que deixa de ser gentileza passa a ser uma coisa maltrato, falta de atenção, brutalidade. Quando você corta a conversa de alguém, quando a gente não consegue dialogar, isso a gente fica logo chateado, porque o nosso espírito é para a paz, é pacífico. Então, nós temos a capacidade de nos chatear facilmente. É mais fácil para o ser humano, para nós, a gente ter uma raiva mais fácil do que a gente permanecer em paz. A gente percebe mais as coisas negativas. É tanto que com as pessoas que a gente vive, até nossos familiares, colegas de trabalho, tem vezes que quando a gente vê a pessoa, a gente já lembra um fato negativo, né? A gente já dá uma nota, geralmente aquela nota é negativa. Quantas vezes a gente convive com a família, até um pai, uma mãe, um irmão, um tio, uma avó, um vizinho, aquela pessoa já fez tanta coisa boa para a gente, mas um dia faz uma coisa ruim, não faz os 100% e a gente nunca esquece. Então, se você um dia ligou para alguém, por exemplo, você procurou alguém para oferecer um serviço e essa pessoa foi bastante grossa com você, você não vai esquecer mais nunca disso. Em compensação, se você ligar para 10 pessoas, de 9 lhe atender bem, é normal as pessoas lhe atenderem bem, nos atenderem bem. Eu me lembro que uma vez eu fui participar de uma pesquisa e eu tinha que visitar umas 30 casas. E em uma casa eu fui maltratado. O dono da casa gritou comigo, eu estava do lado de fora ainda na calçada e ele deu um grito: o que é que você quer aqui? Eu não quero receber ninguém aqui não. Então ele foi de uma brutalidade tão grande e eu disse: não, tá bom, desculpa, já fui para a casa vizinha, mas aquilo nunca esqueci. E depois desse fato, todas as vezes que eu ia fazer essa pesquisa em outra casa, eu já estava preparado ou já com receio, a gente fica com esse trauma. Ou seja, até as coisas ruins também servem de experiência. A gente é acostumado a ter sempre gentileza, a ter sempre sim, nós esperamos sempre o sim, mas a maturidade de nossa vida, e principalmente quando a gente está no nosso trabalho, por exemplo, se for vendas, a gente deve estar sempre preparado para a falta de gentileza, para a gente saber contornar essa situação. Então você já deve estar esperando, se for uma ligação, por exemplo, à distância, o que é que aquela pessoa vai dizer para que você não perca a paciência. E se você perde a paciência, você desce do nível. Então, para você continuar no nível, mesmo se a pessoa tiver baixado, se você continuar tratando com gentileza, com atenção, isso não vai rebaixar, vai continuar no nível. E aí a gente precisa sempre reconhecer que nós somos facilmente, eu, por exemplo, posso mudar de humor com uma resposta, um não. Nós não somos acostumados a não. A gentileza é sim, mas a vida muitas vezes é não. O não é tão comum, mas a gente não se acostuma. Eu tenho 50 anos de idade
E eu faço muito reflexão sobre isso, para os nãos da vida, porque a gente quer tudo aqui e agora do jeito que a gente quer sempre. E a vida não é assim. E quando uma pessoa diz algo que eu não quero, eu já fico chateado, já quero desistir. E a vida não é para ser desistência, é para a gente continuar. Então, a gentileza gera gentileza e a falta de educação não deve gerar a falta de educação. Por exemplo, Jesus, que eu sou cristão, né? Jesus ele diz que é sempre para a gente não ser olho por olho, dente por dente, a lei de Italião. A gente deve sempre trazer uma coisa nova. A pessoa está com raiva da gente, mas a gente deve respeitar. É uma coisa muito. Esse nome, respeito, ele está contido na lei da vida, na lei do amor. Nós nascemos para amar. Esse nome amor, ele está muito, é usado para tudo no mundo, inclusive é até pejorativo dizer esse negócio de amor não existe mais não. As pessoas estão desistindo de amar, elas não acreditam mais no amor, elas já acreditam na traição. É tanto que as músicas hoje em dia, principalmente as sertanejas, elas sempre falam nisso, é dor de cotovelo, traição, mas a gente nasceu pro amor. É tanto que quando acontece alguma coisa negativa, grava tanto que faz uma música. Então a gente deve ter cuidado para não juntar na cabeça da gente coisas muito negativas. Dr. Augusto Cury diz que na nossa mente tem mais lixo do que o lixo produzido no Brasil nos últimos anos, e que a gente fica remoendo esse lixo que está na nossa cabeça, e que inclusive essas coisas, a gente não se esquece hoje facilmente do nome das pessoas, a gente tem lapso de memórias. Ele disse que é até bom, porque a gente acumula tanta coisa que a gente precisa, isso é uma forma da mente, da memória da gente, ela continuar, porque são muitas informações. E então qualquer pensamento de violência a gente deve responder de uma forma certa. E voltando a falar sobre respeito, o respeito, você acredita que existe amor sem respeito? Vou repetir, existe amor sem respeito. E eu não estou falando só amor afetivo, entre pessoas, entre casal. Esse nome amor, ele engloba muita coisa, existe a convivência. Jesus disse que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, como também ele diz que nós devemos amar os inimigos. O que é amar o próximo? O que é amar os inimigos, como Jesus fala? É se colocar no lugar do outro. Então, em toda situação que nós estivermos, se a gente se colocar no lugar do outro e tratar do jeito que eu gostaria de ser tratado se eu estivesse nessa situação, aí isso é o amor. Então, é o respeito. E amar é diferente de gostar. Nós gostamos, eu gosto da minha esposa, eu gosto dos meus amigos, das minhas amigas, mas o gostar a gente escolhe. O amor é uma coisa maior. Tem vezes que você gosta, mas você não respeita. Agora, quem ama, que é uma coisa bem mais do que gostar, tem um respeito também. E quando você respeita, você entende até a forma quando a pessoa está lhe tratando. Por exemplo, você liga para alguém para oferecer um produto, por exemplo, e aquela pessoa já vai lhe maltratando. Você tem que entender que hoje em dia nós recebemos 2, 3, 4 ligações por dia de uma pessoa oferecendo um produto. Então a gente já deve estar preparado para saber qual a diferença que a gente vai ter com essa pessoa. E assim, todos os assuntos que a gente vai procurar alguém, a gente deve entender qual é a reação daquela pessoa. A gente deve se colocar no lugar daquela pessoa. Muitas vezes aquela pessoa, a vida dela, ela foi criada com tanta falta de gentileza, tanta falta de amor, com tanta mesquinhez, com tanta brutalidade,
que a pessoa nem quer ser daquele jeito, mas ela termina sendo. E quando a minha resposta é de paciência, é de calma, é de mansidão, principalmente no trato do trabalho, aí a resposta é bem melhor, é bem mais proveitosa. Não é fácil a gente ser manso, ser paciente. Não existe essa. Olha, não é na hora do pega para capar, na hora da raiva que a gente descobre o comportamento das pessoas. É na hora quando a pessoa tem poder, que está por cima, que está numa situação de compra, de que acha que a outra pessoa está lhe fazendo um favor, é que a gente descobre a educação das pessoas. Pois então, para terminar, eu já falei 10, quase 11 minutos. O espírito de gentileza é uma coisa que a gente deve se preparar nos nossos relacionamentos, todos os nossos relacionamentos. A gente precisa ser gentil conosco mesmos. O que é ser gentil comigo? Não me maltratar. A gente não deve ficar implorando o amor de ninguém. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu me amo, eu procuro me amar, ou eu tenho tantas coisas que eu não aceito em mim, eu não faço um trabalho para essa aceitação de mim mesmo, para me aceitar como eu sou, me amar. Se eu amo primeiro, eu não preciso. Tem vezes que a gente na forma afetiva, sem falar no trabalho, gentil com os outros, porque a gente quer ser bonzinho, a gente quer ter amizade, a gente quer conhecer muita gente, a gente quer ser reconhecido, enfim, a gente quer ser amado. Muitas vezes, quando a gente implora o amor dos outros, é porque a gente se ama pouco. E o que é que a gente deve fazer? Preencher mais o nosso tempo com coisas boas, ver coisas boas na nossa vida, estar em ambientes sadios, ter conversas com pessoas sadias. Eu uso muito a internet, o YouTube, por exemplo, tem a Casa do Saber, ou então eu sigo muitos psicólogos, psiquiatras, Augusto Cury. Eu gosto muito de, quando eu estou com tempo parado, não estou vendo nada, eu estou vendo sempre essas palestras, para me conhecer e conhecer o ser humano, para a gente entender e respeitar a dignidade da pessoa humana. Toda pessoa humana tem sua dignidade. Desde quando está no ventre da mãe já tem sua dignidade, até o último suspiro, e após a morte ainda tem. A pessoa tem a pessoa, o nome da pessoa tem a sua dignidade. Então, o espírito de gentileza para mim é espírito de respeito. O respeito, ele está incluído em todos os nossos relacionamentos. Se a gente tenta entender as pessoas, tenta tratá-la do jeito que ela deve ser tratada, como nós devemos ser tratados, a gente consegue mais realizações, a gente consegue o que a gente quer. Então, eu agradeço por vocês estarem me ouvindo, me acompanhando. Agradeço o convite de Santana. É uma forma da gente gerar gentileza quando a gente está tendo o pedido de alguém. E que a gente lembre que espírito de gentileza, a gente precisa do Espírito de Deus, que gera paciência, gera amor, gera respeito. Então, gentileza gera gentileza, respeito gera respeito. E quando não forem gentis com a gente, vamos fazer o máximo, mesmo indo contra a nossa natureza, para não perder a paciência, não perder a mansidão, porque senão gera violência. Então, muito obrigado por ter nos ouvido e até mais. Obrigado, até a próxima.